primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 13, faremos a leitura do verso 8, seguindo até o 14. Lembrando que este texto é bastante citado por mim nesses 3 anos que caminhamos juntos. Me lembro de ter citado muitas vezes, seja em devocionais, ou mesmo escola bíblica, ou pregações, ter citado esse texto, porque tenho dito que é para mim uma referência do que não fazer. A gente não aprende só com aqueles que fazem coisas boas e que a gente deve imitar. A gente aprende também, Juliano, com as pessoas, por vezes dentro da própria casa, né? E melhor que seja dentro da própria casa, porque a gente conhece toda a situação, o contexto, por convivência com aquela pessoa, e de repente as escolhas, como eu sempre digo, toda escolha gera resultado. Se a escolha é boa, resultado bom. Se a escolha é ruim, resultado ruim. E falando como liderança, como ministério de cuidado pastoral, a gente aprende bastante com o que não se deve fazer com o primeiro rei da história de Israel, chamado Saul. Por isso é um texto que já estudei, já li, já escrevi sobre durante esses 30 anos de caminhada, tá? Então, 1 Samuel, capítulo 13, verso 8 até o verso 14, diz assim: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria, veja o verbo no passado, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Até aí. Os rastros da autossabotagem, ou seja, as marcas. Então vamos imaginar aqui, quando a mãe limpa a casa, a gente é adolescente, quando é adolescente ou criança, a mãe limpa a casa, viu, Cida? Se tiver o piso então da casa branquinho, aí tá impecável o piso. E aí a mãe, o moleque brincando lá no quintal, fala assim: não entra aqui que eu acabei de limpar a casa, Antes de entrar, você vai lá no fundo. Estou falando que é o que aconteceu comigo, Lava os pés no tanque, seca e depois você entra. Aí o filho está jogando bola, brincando no quintal, entra aqui e sai aqui, como fala o caipira, Daqui a pouco ele os pesa, deixa aquele caminho, os rastros. Então aqueles rastros denunciam uma sabotagem. Então a palavra sabotagem, olha que interessante, hoje a gente fala assim, dá um Google. Quando o Milton era jovem, faz pouco tempo, se você quisesse fazer uma pesquisa, tinha família que tinha Barça em casa, era muito chique você ter uma Barça em casa, custava uma fortuna, mas era um Google escrito, porque a Barça tinha como característica todos os assuntos conhecidos na história. Ela trazia um resumo para você ampliar os seus conhecimentos. Hoje então a gente fala dar um Google. Então dar um Google significa o quê? Tornou a ser o significado de fazer uma pesquisa na internet, de alguma forma adquirir conhecimento. Ainda nesse mundo digital, nesse mundo de internet, existe também a palavra deletar,
a palavra deletar, então na tecla do computador tem lá uma tecla que tem lá del, né, que é a expressão em inglês, né, del. E toda vez que você aperta o del, você já vai apagar o que está escrito ali. Então da palavra del veio a palavra deletar, ou seja, deletar é apagar. A palavra sabotagem nasceu num contexto de fábrica, no período de sindicatos e tal, na França. Olha que interessante, por quê? Porque a palavra sabotagem tem uma origem na palavra sabots, e sabots é calçado ou mesmo tamanco. Então o que faziam os trabalhadores para protestar contra os seus patrões, contra salários ruins, né? Eles pegavam escondido, claro, pegavam o tamanco, né, o tipo de calçado feito, né, de madeira, rusticamente, vamos pensar assim, 200 e poucos anos atrás, pegava o tamanco escondido e jogava nas máquinas. Aí pegava na engrenagem, quebrava a máquina. Aí a máquina quebrada, o trabalhador passaria o dia inteiro sem fazer nada, ainda que na fábrica, ganhando pelo dia de trabalho e dando prejuízo para o patrão. Então a palavra sabotagem vem de origem desse contexto, né? Agora, a sabotagem não é um ato apenas contra o outro. A sabotagem também pode ser contra si. Então, quando a sabotagem é contra si, a gente fala autossabotagem, né? A mulher vai fazer, né, o exame, né, o autoexame, ou seja, antes, e aí faz o tempo todo faz isso, né, do autoexame. Se perceber alguma coisa, né, estranha, já procura o médico. Então é importante. Então auto é aquilo que é feito em si mesmo. Então autossabotagem é quando você já sabe o resultado, mas mesmo assim pratica. Então, se eu sei que jogar um tamanco numa máquina, vamos imaginar a máquina de prensa, por exemplo, né, ou na engrenagem ali da máquina de fazer, né, panelas, né, antigamente, né, as primeiras máquinas da indústria, máquinas bastante ainda rústicas, né? E você ia, pegava ali, jogava um tamanco de madeira na engrenagem, você sabia o que ia acontecer. Então, irmãos e irmãs, sabotagem tem a ver com atitudes conscientes que já se conhece o resultado, por isso que se faz, né? E aí nesse final de ano, na minha última reflexão com vocês de domingo de manhã, né, eu pensei no desafio para a gente fazer uma reflexão sobre a nossa caminhada, né? A nossa caminhada durante este ano, ou quem sabe a gente pode usar o raciocínio, a memória para fazer uma recordação de um tempo maior, de 10 anos. Eu costumo fazer, né, planejamento para que a gente chama de curto, médio e longo prazo, né? Curto, médio e longo prazo. O curto é quando você começa a observar como estava janeiro, dezembro do ano passado, ou mesmo janeiro desse ano. Virou o ano, aquela expectativa, né? Novos ares, esperança, desejos, sonhos para 2024. Todos nós passamos por isso lá no começo do ano, né? Mas será que, passado aquele momento de emoção, de virada de ano, Leila, né, começou janeiro, ou no Brasil, como diz que o ano começa depois do carnaval, então janeiro quem pôde viajar, então viajou ou estava de férias, ainda que não tenha viajado, né, Lili, então descansou e tal, o bicho começa a pegar em fevereiro, né? Então de fevereiro para frente, né, o que foi colocado em prática? Foi colocado em prática o que nós havíamos planejado e sonhado e orado no final do ano, imaginando na virada do ano, né? Então, quando a gente faz uma reflexão sobre a nossa própria vida, porque o tema é sobre os riscos da autossabotagem, é o que nos levou a planejar o que nós planejamos em janeiro, né? Necessidades, reconhecimento de que muitas coisas que a gente fez até então, né, fez por ignorância, ou fez por teimosia, ou fez porque Deus manda uma coisa, mas a gente acaba fazendo outra, porque por uma série de circunstâncias. Então, chegamos ao final do ano, fazendo a colheita, ou mesmo ali, o levantamento de como foi, né, o nosso 2024. Então, é nesse sentido que eu quero trazer esta última reflexão com vocês, tá? Por exemplo, já que sabotagem ou autossabotagem é saber plenamente o que se está fazendo, então vamos imaginar,
um ambiente de trabalho. Eu me lembro da Leila mesma, para trazer algumas preocupações, acho que não sei se no começo do ano ou ano passado, as preocupações que o Guilherme estava tendo no trabalho. Depois, mais recentemente, a Gláucia, né? O ambiente de trabalho é a nossa segunda casa quase, já que a gente passa tantas horas lá, né? E em grandes empresas, com diversificação de salários a partir dos quadros ou das funções que são exercidas, então é muito comum no espaço de trabalho haver esse tipo de, como se diz, né, de disputa. Ninguém vai, por exemplo, disputar um cargo onde o salário é metade do que você ganha, percebe? As pessoas só vão começar a desejar ser chefe de seção, Juliano, ou mesmo gerente de área, ou mesmo diretor executivo, por razões óbvias, né? Basicamente tem duas coisas quando se deseja um posto assim, né? Claro, salário mais alto, e segundo, reconhecimento pela própria competência e dedicação que você teve durante anos na sua vida, naquela empresa ou na sua vida profissional. Agora, ocorre que para essas conquistas chegarem, para alguns vale tudo. Passar por cima do outro, mentir, perceber que o colega de trabalho que está concorrendo com você o mesmo cargo, perceber que ele está cometendo um equívoco, ou seja, ele está seguindo por um caminho em que, por exemplo, ele não vai ser beneficiado por aquele caminho para conquistar um novo posto de trabalho, aliás, uma nova função dentro da empresa. E se você concorre com ele, e aí entra um dilema. Se o seu concorrente na mesma sessão está concorrendo à mesma função, né, com um salário mais alto, reconhecimento, e você percebe que ele está fazendo algo equivocado, aí o dilema é: você avisa? Né? É um dilema, né? Agora, tem alguns que antecipam isso, colocam cascas de banana, usar a expressão figurada, né, para que o seu concorrente tropece, caia, em ele caindo, fica mais fácil para você conquistar ali aquele novo posto de salário, novo posto de trabalho, né? Então, é importante que a gente coloque na nossa reflexão que sabotagem ou autossabotagem é algo que se faz, Liliane, conscientemente, tá? Então, quando o funcionário jogava ali, né, o trabalhador jogava o calçado na máquina, ele fazia aquilo conscientemente. Por quê? Porque ele queria o resultado que aquilo ia trazer, né? Então é importante que a gente se diga isso. Eu já citei tantas vezes aqui, pode parecer lugar comum ficar repetindo sempre, né? Não se pode esperar resultados diferentes se a gente não muda a atitude. Foi Albert Einstein quem disse isso, né? E aí, alguns personagens que eu quero citar para vocês que, como se diz, né, tiveram atitudes assim, ou seja, de autossabotagem. Eu vou distribuir os textos como é do nosso costume. Leila, Gênesis 4, apenas 3 versículos, 5, 6 e 7. Gênesis 4, o personagem é Caim. Gênesis 4, versos 5, 6 e 7. Gláucia, 1 Samuel, no capítulo 25, versos 9, 10 e 11. 1 Samuel, 25, versos 9, 10 e 11. Do lado de cá, Marcos. 2 Reis, capítulo 5, versos 20, 21 e 22. 2 Reis, capítulo 5, versos 20, 21 e 22. Vasti, Números, capítulo 12, verso 1 até o verso 4. Para não ficar uma leitura longa, aí o mesmo texto, só que na sequência dos versículos. Liliane, Números 12, o mesmo texto que a sua mãe, só que na sequência, do verso 5 ao verso 8. Então, Números 12, do 5 ao 8. Avasti, Números 12, do 1 ao 4. Milton, Êxodo 32, 1 e 2. Êxodo 32, 1 e 2.
Marlene, apenas um versículo, Deuteronômio 17, 17. Tem Bíblia aí, Lúcia? Não quer ler não? Tá. Último aqui, Juliana. 1 Reis 21, verso 7. 1 Reis 21, verso 7. Bom, nessas passagens que vocês vão ler, vocês vão encontrar os seguintes personagens: Caim, Nabal, bom, Caim, irmão de Abel, óbvio, Nabal, né, marido de Abigail, Geazi, o funcionário do profeta Eliseu, Miriam, ou Miriam, irmã de Arão e também de Moisés, Arão, Salomão e Jezabel, né? Todas pessoas adultas, todas, Leila, pessoas que estavam envolvidas numa situação em que determinada atitude que fosse tomada, já se conhecia o resultado. Aí a pergunta é, se toda vez que a gente vai tomar uma atitude, né, e vou fazer uma pausa aqui, não é atitude de reflexo, tá? Ah, quando eu vi eu fiz. Sai dessa, não tem essa quando eu vi eu fiz. Por exemplo, se para quem tem carteira de habilitação e dirige, isso é muito comum. Você está dirigindo aqui numa rua, aqui a 50 por hora, e aí uma bola de futebol de repente sai correndo, ela atravessa. O que você faz? É uma questão de reflexo. Imediatamente você diminui, primeiro para não passar em cima, e segundo, você já tem uma informação que está cravada na nossa memória. Muito possivelmente vai vir uma criança em busca dessa bola, né? Então isso é uma atitude inesperada, e mesmo assim você sabe o que deve fazer. Ocorre que autossabotagem não é uma coisa inesperada, ela é construída. Às vezes passa um mês, 2 meses para terminar aquele ciclo que você já conhecia. Então houve todo um planejamento. Em outras palavras, diria, Deus nos deu em muitas circunstâncias ao longo daquele período de 1 mês ou 2 meses, ocasião para a gente pensar e falar: opa, pera lá, o que eu estou fazendo, eu já sei o resultado, então por que insistiu? Porque está se auto-sabotando, tá? Veja só, primeiro texto, Gênesis 4, 5 a 7, Leila, por favor. Mas para Caim e para sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu do seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Pronto. Outro dia, o licenciado, né? Agora tem que falar, o licenciado Rafael trouxe uma mensagem sobre isso no domingo das primícias. E o conhecido texto da oferta trazida por Caim e por Abel. Não dá para a gente dizer: de repente eu perdi a cabeça e matei meu irmão. Estou falando de coisa gravíssima lá no texto de Gênesis. Primeiro assassinato na história humana. De repente eu perdi a cabeça e matei meu irmão. Não. Vamos imaginar toda a situação familiar, os dois trabalhando em funções diferentes. Um trabalhando na agricultura e outro trabalhando com produção animal. O jeito de ser de Caim, já se conheceria o resultado. Não foi a primeira vez que Caim teve aquela atitude de levar a sobra para Deus. Ele já conhecia o Abel. Caim já sabia que Abel tinha um procedimento oposto. Abel sempre levava as primícias. E aquilo foi inflando, né, de raiva seu irmão. Tanto que antes de cometer o pecado ou a maldade, eu falo: gente, como é precioso a gente aprender com a palavra de Deus. E não apenas aprender, mas depois que aprende e crê que é daquele jeito, colocar em prática. Jesus falou sobre isso. O que adianta você ouvir a palavra e não colocar em prática? Sábio é aquele que ouve e pratica, né? Bom, o texto que você leu,
um dos versículos fala assim, olha, o pecado, a gente poderia usar a palavra mais pesada, a desgraça nem chegou ainda, ela está lá na tua porta, lá fora, mas se você abrir a porta, ela vai entrar. Então, se ele abre a porta, é uma quê? É uma atitude consciente, você já conhece o resultado. Então, mesmo sabendo que você conhece o resultado e que vai acontecer, se você faz, é autossabotagem. Não dá para dizer, mas eu não pensei. Não, para com isso, não se engane. Não tente se enganar. É autossabotagem, ou seja, eu conheci o resultado, eu tive tempo para pensar no resultado, tive tempo para mudar de ideia, inclusive, e no entanto eu fui e fiz. Eu fui e fiz. Então Caim não foi tipo, de repente, num momento impensado, num momento, como se diz, instintivo. Não, aquilo foi planejado. Tá? Próximo, Nabal. Quem vai ler o texto? 1 Samuel, Glaucia, por favor, resumo rápido. 1 Samuel 25, 9 a 11. Ok, até aí. Então, Nabal entrou para a história. Tem duas coisas básicas que a Bíblia fala sobre Nabal, nesse texto e em outra citação. Nabal ficou conhecido como o cara que desdenhou de Davi. Davi não era rei ainda, mas Davi já era conhecido como um grande guerreiro e vencedor de várias batalhas. Davi chegou com seu bando. Há uma passagem ainda mais para frente que diz que em torno de 400 homens. Então Davi já era conhecido por algumas conquistas, e a concorrência, as mulheres falam, como eu não sou mulher, as mulheres falam que a concorrência entre mulheres é maior do que a de homem. Eu não sei, eu falo porque eu sou homem. Eu já ouvi mulheres falar que a concorrência feminina é maior, mas a concorrência entre homens, assim, é um negócio doente também. Então eu imagino, Juliano, que o Nabal, fazendeiro, rico, casado com uma mulher bonita, Abigail, a Bíblia diz isso, casado com uma mulher bonita, chega naquela seguinte conclusão: pô, eu tenho grana, minha mulher é linda, mas eu não sou famoso. Famoso é o Davi. De repente, Milton, o Davi está na tua porta. Fala, é agora que eu vou. Além de rico, casado com uma mulher bonita, eu também vou ficar famoso. Eu vou entrar para a história como um cara que fala assim: quem é Davi, rapaz? Eu vou entrar para a história como um cara que desdenhou e venceu Davi. Ele pega e compara Davi a um escravo fugitivo. Davi é ninguém. Tanto é desdém que a mulher dele rapidamente percebe a bobagem ou a autossabotagem que Nabal estava fazendo. Sem ele saber, o que ela faz? Ela pega rapidinho, sai, pega tudo que Davi estava pedindo por gentileza para sustentar, matar a fome, que ele estava de passagem de parte dos seus guerreiros. Ela percebe que ia dar confusão, ia dar morte. Ela sai e faz tudo aquilo, tanto que Davi se engraça com ela. Fala, quixa, é tudo que eu preciso, uma esposa assim, bonita, perspicaz, porque percebe a coisa de longe, enfim, ela vai, faz o que tem que fazer, aí volta. O que acontece com o cara? O cara tinha bebido a noite inteira. Ela chegou para conversar com ele, falou: você fez bobagem. Ele estava bêbado, embriagado, e no dia seguinte o que aconteceu? Bebeu tanto que amanheceu, quer dizer, nem amanheceu, logo pela manhã estava com o coração duro, teve um infarto e morreu ali mesmo, Ou seja, ele sabia o que estava fazendo? Sim, ele sabia. Ele conhecia a fama de Davi, era um homem de muita posse, casado com uma linda mulher, ou seja, perspicaz a mulher, ou seja, para que agir daquele jeito? Você já conhece o resultado, Então, não morreu por uma guerra, mas morreu por quê? Por escolhas
a gente diria hoje, né? A palavra imbecil é pesada, mas aqui na Bíblia fala a palavra nécio. Nécio é o mesmo que nécio é não ter inteligência, é não ser sábio, né? Ou seja, está agindo com burrice. A linguagem mais comum está agindo com burrice. Por que burrice? Porque já sabe o resultado. Para que insistir? Já conhece o resultado. Depois, tudo dá errado para mim. Não, para com isso. Não vem com essa frase feita, tudo dá errado para mim. Não é errado. Dá errado por quê? Porque toda escolha gera o quê? Né? Um resultado. Se a escolha é boa, gera resultado. Se a escolha é ruim, gera resultado. E Gease, quem vai ler o texto? 2 Reis 5, 20, 21 e 22. Quem vai ler? Por favor, Marcos. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: Eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Ok. Bom, de tudo que nós já falamos até aqui, nós estamos usando exemplos da Bíblia e de uma situação prática de como a atitude de autossabotagem gera resultado destrutivo, ruim. Bom, para quem conhece a história de Geazi ou de Gease, né, onde é que está o problema dessa autossabotagem ou dessa clara consciência de que o que ele está fazendo do começo ao fim estava errado? Alguém conhece, como diz o Rafael aqui, né, um de cada vez, né? Alguém conhece, alguém quer lembrar, quer citar? Né? Olha só que interessante, onde é que está o problema? Onde é que está a atitude de autossabotagem de Geazi? Vamos pensar assim: cadê o tamanho que ele está jogando a engrenagem para deixar tudo quebrado? Para produzir falência, para produzir desgraça, né? Bom, o contexto é o seguinte: o Naamã vem com muita grana lá da Síria para encontrar em Israel com Eliseu, porque ouviu falar que Eliseu, ou que o Deus de Israel curava. Naamã tinha lepra e ele queria se livrar daquele flagelo, e ele leva muito dinheiro para pagar pela cura, Marlene. Quando ele chega, e acontece toda a história que a gente conhece, só que depois que ele foi curado, ele pega toda a grana. Irmãos, estamos falando uma pequena fortuna. Teve outro tempo que eu fiz a tradução, porque lá diz o que era, né? Não sei quantos ciclos de prata, de ouro, vestes festivais. Vamos colocar aí hoje em torno aí de, vamos colocar R$1 milhão, vai. Não sei se resolve o seu problema, se está bom para você, mas para mim é muito mais do que eu espero, do que eu imagino, né? Nem preciso dessa grana, mas imagina, R$1 milhão. A hora que ele pega o dinheiro para pagar o profeta Eliseu fala assim: não é por esta causa que você foi curado, guarde teu dinheiro contigo. O funcionário dele é o Geazi, ou o servo, né? Ou seja, ali o estudante de profeta, né? Quando ele vê aquela atitude, ele fala assim: meu Deus do céu. Vou fazer uma pausa aqui brincando com vocês, né? O Pedro fala MDS. O que é MDS? É meu Deus. Para ele MDS é meu Deus, né? Meu Deus. Aí ele fala MDS, uma coisa assustadora. Ele fala MDS. O que é MDS, meu filho? É meu Deus. O Geazi, quando vê a atitude de Eliseu, fala que, meu Deus, como assim abrir mão dessa grana? Onde é que está o tamanho? Sabe onde está o tamanho? Passado um momento, ele sai de fininho, sem que Eliseu percebesse, e vai ao encontro. Tudo de caso pensado. Então não foi uma bola que atravessou a rua e no reflexo
você parou. Não, tudo de caso pensado. Como diz a minha mãe, tintim por tintim. Por quê? Porque ele saiu sem falar com Eliseu. Ele demorou algumas horas para se encontrar, porque ele teve que ir atrás da carruagem de Naamã. Naamã já tinha ido embora há algumas horas. Então, de novo, vamos pegar os rastros que eu falei, pegar os rastros que denunciam a autossabotagem, tá? Então, dona Vasti, ele sai escondido de Naamã, chama alguns companheiros, monta a tropa e vai atrás, até encontrar Naamã no meio do caminho. Passaram algumas horas depois disso, ou seja, tempo, Leila, suficiente para você pensar no projeto que está sendo desenvolvido. Tempo suficiente, várias horas, ou seja, dava para você refletir, certo? E eu fico imaginando assim, Marlene, bom, e quando eu chegar, imaginando que Geazi tinha um plano, certo? E quando eu chegar até o Naamã, o que eu vou dizer para ele? Ele já estava tudo arquitetado. Sim, ou seja, ele tinha como planejamento para pegar aquela grana. Qual era o plano dele? Mentir. Eu falo, bom, se você precisa mentir para subir de cargo ou aumentar o seu salário, esse claramente não é um projeto de Deus, é um projeto seu. Concorda comigo? Se você precisa mentir, enganar, sabotar um companheiro seu para você conquistar um melhor posto e um salário melhor, isso é um projeto seu, não de Deus. Pode acontecer? Claro que pode, o tempo todo acontece. Só que depois de um tempo, o boleto chega, o resultado aparece, e aí você não vai ter, como diz a minha mãe, você não vai ter a cara de pau de reclamar para Deus que agora está dando tudo errado, né? Você não vai ter a cara de pau de reclamar para Deus. Por quê? Porque quando você começou, você não consultou a Deus. Onde está o problema de Geazi? Ele chega lá, como bem lembrou a presbítera Marlene, ele chega lá e fala assim, olha, o Senhor me mandou aqui, dá aí uma peça de prata e ouro. O Naamã prontamente, né, deu. Qual foi o resultado? Quando ele chega lá de volta na sua casa e o profeta Eliseu fica sabendo, reprova a atitude dele. O que aconteceu com ele? O mal que estava em Naamã, que era a lepra, caiu sobre Geazi. Percebe? Né? Próximo, Miriam. Quem vai ler? Números Basti. Números 12, 1 a 4. Até o 4, né? Aí agora, Lilian. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós a profeta, eu, Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel a toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, não predigas, pois ele vê a forma do Senhor, como pois não temes falar com o meu servo, como Moisés. Pronto. Bom, então é conhecido, caso de família, Milton. Caso de família, 3 irmãos já maduros, adultos. Imagina, um irmão seu, uma irmã sua, na mesma igreja, na mesma comunidade, de repente o irmão seu é eleito presbítero,
ou irmã presbítera, ou um pastor, ou seja, um posto, aspas, tá? De destaque. E de repente a família, em vez de se alegrar, alguém vai, poxa, por que não é eu? Quem não, né? Quem não passa por isso? Todos nós. Nosso coração é mau, está lá o profeta Jeremias 17 fala, nosso coração é mau. Agora, o que é bom, apesar do coração mau? O que é bom é que Deus sabe que o nosso coração é mau, e Ele prepara situações para a gente lidar com o próprio coração. Por isso que Deus vai falando, ó, não faça, Ele fala aqui, não faça, não pense, não fale. Então, quando Moisés começa a ser destacado pela fidelidade, pela comunhão, pela dedicação no ministério, Deus começa, como se diz, né, a se aproximar mais e mais de Moisés. E quando Moisés está íntimo de Deus, ao invés de Arão e Miriam se alegrarem, irmãos dele, o que fazem? Ah, mas Deus está sendo injusto, de estar tão assim, né, de chamego, pertinho de Moisés. Por que dá tudo certo para ele? E ele nem é tão santo assim. Isso no nosso jeito de pensar, né? Por quê? Porque ele casou com uma mulher preta da África, uma mulher cuxita. O povo cuxi é um povo africano. O que aconteceu com Miriam? Deus aprovou aquela atitude? Não. Então, irmãos, foi um ato de reflexo? Não, aquilo já estava no coração de Miriam há muito tempo. Aquilo estava incomodando Miriam há muito tempo. Para chegar a falar, é porque já estava incomodando há muito tempo. E ela pega e bota para fora. E no que bota para fora, Deus, como se diz, né, reage adequadamente ao modo de ser, ou modo de fazer de Miriam. Ficou leprosa, depois se arrepende, todo o processo que você conhece. Mas por quê? Porque deixou crescer dentro de si uma força ruim, um sentimento que devia ter sido tratado lá pela primeira vez que apareceu. Não trata, faz o quê? Aquilo vira uma bola, quando explode, pega todo mundo. Arão, Milton, Êxodo 32, verso 1, verso 2. Arão. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acerrou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-las. Ok. A minha percepção desse texto é assim: também não foi uma coisa instantânea, de repente aconteceu. Lembra que Arão estava assim com Miriam naquele projeto, naquela bobagem de falar mal do próprio irmão Moisés. Percebe a situação? E aí eu fico pensando, quando chega Moisés, de novo, Moisés está lá no monte, demorando, vai demorar o tempo que tiver que ser, porque a resposta é o tempo de Deus. Está demorando, o povo ansioso faz o quê? Procura quem? Procura o sacerdote, procura Arão. Fala: Arão, ó, seguinte, esse teu irmão aí, vai voltar não, isso aí já foi consumido pelas feras, né? Vamos fazer um general, vamos fazer um rei, um líder para nós. O que me intriga, Gláucia, é que Arão não matou no ninho aquilo. A atitude dele reativa foi: então traz para cá as argolas, as pulseiras, o ouro que vocês têm em casa, traz para cá que eu faço. Como assim traz para cá que eu faço? Fazer uma pausa na mensagem à noite, fazendo uma palhinha para você vir, para ouvir a mensagem. Não, pastor, não, eu ouço de casa depois, durante a semana. Não, é uma opção também, né? Mas de viva voz é melhor, olhando nos olhos. Quando Paulo, o texto da mensagem à noite é aquele texto que Paulo fala, né? Combati o bom combate. Bom, a expressão simples, combati o bom combate. Por quê? Tem combate que não é bom. Por exemplo, Arão não poderia dizer na sequência que ele combateu um bom combate, porque aquele combate não devia ser combatido. Aquele era um combate falso. Qual deveria ser a atitude dele? Arreda Satanás. Arreda.
porque não cogitas das coisas de Deus. Arreda Satanás, né? Mas um coração, às vezes, né, distanciado do Senhor, acontece a situação e a gente se auto-sabota, porque vai conhecer o resultado, né? Qual foi o resultado, né? Arão terá muitos problemas na sua vida ministerial, inclusive também não passará a terra do Jordão por conta, né, de atitudes que muitas vezes traziam resultados negativos para o seu próprio ministério, para a sua própria família, como filhos dele que morrerão por conta da desobediência de tocar ali a arca do Senhor. Salomão, Deuteronômio 17, Marlene. Pronto. Então já desde Deuteronômio e Salomão, sendo rei, sendo judeu, né, criado, né, em toda a tradição, Salomão sabia que casar com mulher estrangeira, sobretudo naquelas condições, era reprovado por Deus, Javé, Deus de Israel. Ele sabia, né? Então assim, não, dá errado, ele fala, não sabia. Não, para lá, você é adulto, somos adultos. Sabia sim, né? Sabia sim. Então se tiver alguém dirigindo o carro, não tirou carteira, não aprendeu sobre lei de trânsito e tudo mais, tal, um adolescente, porque até primo não pode, né? É proibido, é vedado em lei, mas já aprendeu a dirigir na fazenda, ele está dirigindo, aí passa a bola ali, ele nem imagina, porque ele não foi ensinado sobre aquilo, sobre direção preventiva que se fala, né? Defensiva, obrigado. Direção defensiva. Você prevê situações que podem acontecer e já tomar atitude para não acontecer, né? Mas no nosso caso aqui de autossabotagem, não, é adulto, é uma situação que Deus, se você não sabe, Deus vai dar condições para você saber, para que quando tomar a decisão seja consciente. Bom, então Salomão, Marlene, conhecia a lei de Deuteronômio para não ter casamentos naquelas condições. Aí vai a rainha de Sabá visitar Salomão e fala, cara, tu é o cara, viu Cida? Tu é o cara. Lá na minha terra dizem que você é grande, mas agora que eu estou aqui vendo com os meus próprios olhos, você é o cara. Eu estou impressionada com quem você é e com tudo que você conquistou. O que acontece? Salomão infla o peito, fala, eu sou o cara, e dali ele começa o projeto. Casou 700 vezes com mulheres de todas as ações, e naquela cultura, cada casamento, você recebia o quê? Promessa do pai da noiva, você recebia promessa de jovens para lutar no exército, se você entrasse em guerra, prata, ouro, prestígio, terra, né? Ele sabia que era proibido? Sabia. E impediu? Não. Qual foi o resultado? Autossabotagem. Como terminou Salomão? Você sabe. Uma tragédia. Percebe? Então, irmãos e irmãs, nesta última passagem que a gente vai ver, né, Jezabel, a gente poderia passar aqui meses refletindo sobre isso. Quantos personagens bíblicos, Antigo Testamento e Novo Testamento, que colheram resultados, né, horrorosos, destrutivos, por conta de atitudes, ou mesmo planejamento que não foi apresentado diante de Deus, não foi colocado diante de Deus. O resultado não poderia ser diferente. Último texto, quem vai ler o último texto? Juliana. 1 Reis 21, 7. Então Jezabel e sua mulher lhe disse, governas tu, por efeito sobre Israel, levanta-te, come e alegra-se no teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, os reis de Judá. Pronto. Nós conhecemos a história também de Jezabel, né? Mulher de Acabe. Sabe aquela... Vou usar aqui uma frase feita bastante ignorante, porque não é o caso de explicá-la, né? Mas aquela coisa que quem manda em casa é o homem, né? Por mais que tenha um mandamento bíblico, não tem, primeiro que não tem essa de mandar, tem essa de ser o quê? Responsável por uma família, né? Por um projeto. E aí o homem inteligente é o homem que ouve a mulher, né?
E aí a mulher, a gente fala aquela frase feita bem machista, o homem da casa, lá na casa de Acabe, o homem da casa era Jezabel, quem tomava as decisões era ela, né? Quando é para o bem, ótimo. O duro é quando o homem da casa é a mulher e toma as decisões ruins, aí vai todo mundo a perder, né? Ela achava que o marido era muito fraco. Como assim, o vizinho não quis vender a terra e você vai ficar aí chorando porque não quis vender a terra? Você é rei, cara, você pode o que você quiser, tudo que você quiser você pode, você é rei. Qual foi o resultado? Ela foi lá, ela subornou, ela mentiu, contratou testemunha falsa para que Nabote perdesse o sítio, só para o rei ter o sonho realizado. Qual foi o resultado? Do jeito que o profeta profetizou, terminou. Ela caiu lá, foi jogada lá de cima do terceiro andar, caiu, o corpo esborrachou e os cães vieram e comeram, né, o corpo dela, os restos do corpo dela. Do jeito que o profeta profetizou, realizou. Por quê? Foi surpresa? Não sabia? Não, foi planejado, do começo ao fim, demorou meses, planejado aquele resultado. Então, irmãos e irmãs, a autossabotagem é quando a gente já sabe, já conhece o resultado e no entanto continua insistindo, e depois quer andar na janelinha, como se diz, né, para pegar o vento da viagem. Não, né? Não. Vamos terminar? Volte lá para 1 Samuel 13 e a gente termina olhando por que essa situação nos leva a dizer que que Saul não foi inocente, né? Do começo ao fim ele sabia do que estava passando, do que estava fazendo, e por isso o resultado não poderia ser diferente. Deixa eu só perguntar, eu estou sem horário aqui e aquele ali não sei se está certo. Que hora que é, Milton, por favor? 10h20. Ok, então 9 minutos a gente termina, tá? Olha só, 1 Samuel no capítulo 13, que é o texto base da nossa reflexão, né? No verso 8, por que a gente sabe que a atitude de Saul aqui é uma atitude equivocada? Volte lá no capítulo 10 da mesma história para você saber. No capítulo 10, verso 8, depois, se você ver no verso 10, aliás, no verso 1, então 1 Samuel 10, verso 1, tomou Samuel um vaso de azeite, e o derramou sobre a cabeça, beijou e disse, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Pausa. Então, gente, por que Saul foi ordenado rei? Leila, Saul foi ordenado rei porque Deus queria cuidar do seu povo, então escolheu um líder. Mas quem ungiu? Deus. Quem deu poder? Deus, por meio do Espírito Santo. E o que ele devia fazer? Cuidar do rebanho, mas com as regras conhecidas, as regras do Senhor, certo? Era isso. Vem a ordem, capítulo 10 ainda, né? Vem a ordem, verso 8, Juliano, diz assim, ó, falando para Saul, o profeta falando para Saul, tu porém, Saul, mais claro do que isso, Elide, né? Só mesmo R$100 na mão, olhando assim, R$100. Se fosse R$2, você sabia, R$2. Então tá claro, você está olhando, aí vira de um lado, vira do outro, só se for falsa, né? Mas não é o caso aqui, né? R$100, mais claro que você está olhando na mão, é claro. Ele está falando para Saul, desse jeito, ó, vai até Gilgal, e eis que descerei a ti, para sacrificar o holocausto, e para apresentar ofertas pacíficas. Olha o prazo combinado, Juliano, quantos dias? 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo, e diga para você o que você tem que fazer. Mais claro do que isso, como? Vai para Gilgal, me espera lá, que eu oferecerei sacrifício, porque Samuel é sacerdote. Então, presbítero Marcos, Samuel pode oferecer holocausto,
Ele pode. O rei não. Essa função não era do rei. Como se diz, o rei pode muito, mas não pode tudo. Essa frase feita é usada pelos políticos em Brasília, né? Um presidente da república pode muito, mas não pode tudo. É o último posto. Pode muito, mas não pode tudo. O rei podia muito, mas não podia tudo. O que ele não podia? Ele não podia fazer sacrifício, holocausto. Por quê? Porque só sacerdote levita podia fazer. Então vamos revisar as regras ou as condições. Ele fala: desce a Gilgal. Ok, Saul foi. Espera 7 dias. Ele esperou. E espera, porque eu vou realizar o sacrifício e depois te diga o que você vai ter que fazer. Então você só vai compreender 1 Samuel 13 se você conhecer toda a história no capítulo 10. Agora vamos para o capítulo 13? Bom, o que fez Saul? Verso 8, capítulo 13. Esperou Saul quantos dias? 7 dias. Segundo o prazo que foi o quê? Determinado, estava combinado. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal. Opa, pera lá. Vamos fazer uma cena para nós aqui, uma performance, né? Com todo respeito à questão da nossa denominação, né? Então, por exemplo, é dia de Santa Ceia, hoje à noite, dia de Santa Ceia. Aí, o pastor está vindo para o culto, aconteceu um problema, bateu o carro. Oh meu Deus, sangue de Deus tem poder, não acontece isso não, mas é só imaginação. Bateu o carro, e aí o celular sem bateria, e eu simplesmente fiquei incomunicável, não consegui avisar vocês. Aí o vice-presidente, né, assume, dirige o culto, pregou e no final ele deu a ceia. Ele pode dar a ceia? Não. Não, mas o pastor não veio, o pastor chegou atrasado. Se ele faz isso, o presidente chama ele e faz o quê? Ele vai ser disciplinado. Então o que fez Saul? O profeta está atrasado. Percebendo que ele estava demorando muito e o povo estava me pressionando, o que eu fiz? Eu fiz um sacrifício. O que custa, gente? Verso 9. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto, as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Deixa, eu mesmo faço. 10. Aí eu falo: gente, é igual enganar a mãe, tentar enganar a mãe, né, Leila? É igualzinho tentar enganar a mãe. Meu Deus do céu, a mãe parece ter um sexto sentido, né? Ela olha no olho da gente, mas você está mentindo. Não estou, mas você está mentindo. Meu Deus do céu, como pode? Né? A minha sogra dizia assim, o diabo ajuda a fazer, né? Mas não ajuda a esconder. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, né? Ele coloca um monte de situação, vai rapaz, vai, não vai, é bom, vai, não vai, né? Aí a hora que dá ruim ele sai fora, não, é para você, agora você resolve. Verso 10 diz assim, mal acabara de oferecer o holocausto. Vai ter azar assim lá em Gilgal, né? É muito azar, o cara acabou de fazer, terminou de fazer o sacrifício, Juliano, escutou o portão abrir, o portão tá... meu Deus, chegou o profeta, caramba, que azar. Bom, vamos concluir. Sabe o que acontece? Por que Saul fez o que fez? Ele queria se dar o prestígio com a multidão, porque a multidão começou a pressionar, esse profeta que nunca chega. Todo líder vai passar por isso. Imagina um marido pressionado em casa pela própria mulher, em vez de ser companheira, né? Não, você tem que conseguir essa promoção no seu emprego, está difícil aqui. Não, mas estou esperando. Aí começa, né? Começa ali a pressionar e tudo mais. De repente o marido pressionado, né? Ele chega em casa e fala assim, olha, se eu fizer assim, mas eu tenho que puxar o tapete do fulano. E puxa logo. Imagina, já demorou a puxar, né? Deu certo? Deu. Foi abençoado? Não. A conta chega, né? Então ele pressionado, Marcos,
pelo rebanho, pela quantidade de gente que estava ali, esse profeta que nunca vem, rapaz, você é um rei muito fraco, você é rei, resolve logo. E ele acabou de fazer, chega. Aí eu falo, Samuel age igualzinho, toda mãe age, né? Mal acabaram ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. E aí Saul vai ao encontro dele, né? Quando ele chega, imagina, eu fui te cumprimentar, Milton, a gente já se encontrou de manhã, né? Aí vem ao encontro e vai. Imagina que tenha acontecido alguma coisa entre nós durante a semana, e aí eu fiquei bravo com você ou você comigo. Aí chegamos para se encontrar de manhã, domingo, ao invés de bom dia, irmão, tudo bem? Assim, aquele negócio assim, né? Ou seja, você estava tão nervoso que já foi direto no assunto. O Samuel foi de encontro a Saul, o Saul foi para cumprimentá-lo. Quando chegou perto, nem cumprimentou. O profeta fala na lata para ele: o que você fez? É pergunta de mãe. Quando já sabe que descobriu, já sabe. Ih, minha casa caiu. Ela já sabe. Para perguntar isso, o que você fez? Ela já sabe, né? Aí, sabendo que vai apanhar, o que você faz? Você tenta justificar. Sabe o que é, mãe? Não, deu ruim para você. E aí, irmãos, vou terminar aqui. A fala do profeta Samuel foi cirúrgica. Ele diz assim: para o teu lugar, Deus já escolheu outro. É duro. Sabe o que isso significa? Quando Deus nos chama para cuidar do rebanho dele, as regras são dele, o jeito é dele, e ele quem manda. Ou é do jeito dele, ou não será. Ou não será. Por isso a frase que me marcou no dia da minha ordenação foi dita pelo reverendo Ariosto, de saudosa memória, que já faleceu, né? Ele falou: começar bem é dever de todos, terminar bem é privilégio de vocacionado. Quem termina bem? Quem jamais esquece quem chamou, por que chamou, né? E como fazer. Foi assim que nós vimos acontecer, né? No chamado de Davi. No caso de Salomão ou no caso de Saul, fazia de acordo com a sua conveniência, com a sua vontade. Terminou como? Terminou precocemente, né? O ministério dele foi interrompido, porque ele queria lutar de acordo com as armas que ele tinha e não com as armas que Deus havia proposto. Irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe, né? Em nome de Jesus. Nos coloque sempre neste final de ano esta clara reflexão do que devemos fazer sempre. Vem aí mais um ano, 2025, e que a gente possa, como diz o apóstolo Paulo, né? Que a gente possa lutar segundo as regras ou segundo as normas para não ser desclassificado. Do que Paulo estava dizendo, né? Um atleta que vai correr nas Olimpíadas, alto nível de profissionalismo. O atleta que se dopa não está correndo de acordo com as normas. Se for pego, será desclassificado. Então Paulo fala: nós corremos para alcançar o prêmio, mas para alcançar precisamos correr conforme as normas. Para o quê? Para não ser desclassificado. Deus assim nos abençoe, irmãos e irmãs, em nome de Jesus.